Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Queridos, bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, nesse dia tão especial, tão gostoso, tão fresquinho. A palavra fala que este é o dia que o Senhor fez para nós. Nós devemos alegrar e regozijar nele. Olha como o nosso Deus tem sido bom para com o seu povo, para com os seus filhos, como Deus tem cuidado de nós. Você tem percebido este cuidado, este carinho, este amor que foi revelado na pessoa de Cristo Jesus, este amor que de fato, quando cremos no Senhor, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado gratuitamente. Olha, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por essa liberdade que temos de falar a respeito da palavra de Deus de uma forma livre, né? Então nós devemos aproveitar todo esse tempo. Queremos passar aqui juntos para meditar na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação de filhos. Creio que é um tema bastante pertinente. Nós sabemos que hoje os pais, a grande maioria dos pais, não sabem como educar os seus filhos. Deus, ele fez a família e os filhos são herança do Senhor. Os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. Então, nós devemos criar filhos para o Senhor e não para nós mesmos. Então vamos ler o primeiro versículo da palavra de Deus, que se encontra em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós, onde Salomão, escreveu esses provérbios tão preciosos. E no capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente e revele e nos dê sabedoria para nós educarmos as nossas crianças. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, nós estamos alegres pela oportunidade que o Senhor nos dá para tratarmos de um assunto tão importante para os nossos dias. Nós não sabemos como educar os nossos filhos. Precisamos da tua orientação, da tua direção. Precisamos que tu reveles em nosso coração a maneira ideal e clara para educar os nossos filhos em teu caminho. Pai, nós queremos ver os nossos filhos congregados a ti, sendo alcançados por ti. Queremos vê-los regenerados, conhecendo o Senhor, caminhando contigo neste caminho, que é Cristo, porque o teu Filho Jesus, o nosso Salvador, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E nós nunca, jamais poderíamos chegar a ti, senão pelo Filho. Obrigado ao nosso Pai Celestial, porque nós somos um povo de olhos abertos. Tu abriste os nossos olhos para enxergarmos a verdade da tua palavra. E que nós não venhamos ficar tão somente com o conhecimento bíblico, mas com a realidade daquilo que a tua palavra revela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, conta-se uma história que um missionário bastante dedicado, ele vivia muito feliz com a sua família. Uma esposa
admirável e ele tinha 2 filhos muito queridos. Mas certa vez, por imperativos da religião, esse missionário ele empreendeu uma longa viagem, ausentando-se do lar por vários dias. E no período em que ele estava ausente, um grave acidente provocou a morte dos seus 2 filhos amados. A mãe, ela sentiu o coração dilacerado de dor, mas, no entanto, por ser uma mulher forte, sustentada pela fé e pela confiança em Deus, aquela mulher, ela suportou o choque com bastante bravura, porque a graça de Deus a sustentou e Deus a confortou em todo o tempo. Mas, entretanto, uma preocupação lhe vinha à mente. Como dar ao esposo a triste notícia? Sabendo que o seu marido ele era um portador de insuficiência cardíaca, então essa mulher ela temia que ele não suportasse tamanha comoção. Aí ela lembrou-se de fazer um pedido a Deus, de orar a Deus. Ela rogou a Deus auxílio para resolver aquela difícil questão de como dar ao esposo a triste notícia de que os seus 2 filhinhos amados, queridos, havia morrido em um acidente. Alguns dias depois, no final de tarde, o pai das crianças, o missionário, ele retornou ao lar. Ele abraçou longamente a sua esposa e perguntou pelos filhos. A mulher pediu para que ele não se preocupasse, que tomasse o seu banho, e logo depois ela lhe falaria dos moços. Alguns minutos depois, estavam ambos ali sentados à mesa. Ela lhe perguntou sobre a viagem, e logo ele perguntou novamente pelos filhos. A esposa, numa atitude um tanto embaraçada, respondeu ao marido: meu bem, deixe os filhos. Primeiro, eu quero que me ajude a resolver um problema que considero grave. Aí o marido, já um pouco preocupado, perguntou: meu bem, o que aconteceu com os nossos filhos? Eu notei você abatida. Por favor, fale. Vamos resolver juntos com a ajuda do nosso Deus. Enquanto você esteve ausente, um amigo nosso visitou-me e deixou 2 joias de valor incalculável para que as guardasse. São joias muito preciosas e jamais vi algo tão belo. O problema é esse. Ele vem buscá-las e eu não estou disposta a devolvê-las, pois já me afeiçoei a elas. O que você me diz? Ora, mulher, não estou entendendo o seu comportamento. Você nunca cultivou vaidades? Por que isso agora? É que nunca havia visto joias assim. São maravilhosas. Pode até ser, mas não lhe pertence. Terá de devolvê-las. Mas eu não consigo aceitar a ideia de perdê-las. Aí o missionário respondeu com firmeza: meu bem, ninguém perde o que não possui. Retê-las equivaleria a roubo. Vamos devolvê-las, eu ajudarei. Faremos isso juntos hoje mesmo. Pois bem, meu querido, seja feita a sua vontade. O tesouro será devolvido. Na verdade, isso já foi feito. As joias preciosas eram nossos filhos. Deus os confiou à nossa guarda. E durante a sua viagem, veio buscá-los. Eles se foram. Queridos, aquele missionário, ele compreendeu a mensagem da esposa, ele abraçou a sua esposa e juntos derramaram muitas lágrimas. Essa é uma história bastante triste, que
demonstra de uma forma tão clara que os nossos filhos, eles foram confiados a nós pelo Senhor, para que nós, pais, pudéssemos educá-los no caminho. Eu creio que hoje, uma maneira bastante adequada, real, para se educar filhos é com o nosso exemplo. Por que estou dizendo isso? Porque o cavaco, ele nunca cai fora da tora. E os filhos, meus amados, eles sempre são espelhos do seu lar, ou seja, dos seus pais. O que os pais são, via de regra, se torna impregnado na vida dos seus filhos. Agora, com muita probabilidade, os filhos serão umas réplicas morais de seus pais. É por isso que no lar, e o lar é a forja mais adequada para se fazer um homem, ou então um espectro. Onde a família fracassa, a sociedade também afunda. O Talmud, ele tem um pensamento ajustado que diz assim: a sociedade e a família são semelhantes ao arco de um palácio. Basta tirar-lhe uma pedra para tudo se desmoronar. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, se há um fundamento seguro para as famílias, há uma base sólida também para a sociedade. E o meio mais eficaz de se destruir a ordem social é atacar o equilíbrio da família. Olha, meus irmãos, não resta dúvida que os inimigos do Evangelho sabem muito bem que se eles puderem abalar as estruturas do convívio familiar, já tem a estratégia demolidora da organização social. Por isso que a família sadia e harmônica, ela é a soma adequada de pais e seus filhos. A sociedade compensada é a multiplicação entrosada das famílias saudáveis. Porque se as famílias ficarem enfermas, a sociedade, com certeza, ela cairá de cama. Pode ter certeza disso. Por isso que a família, ela é um termômetro que indica a temperatura da sociedade. E mostra com certa precisão tudo aquilo que está acontecendo na esfera social e qual será o futuro do mundo. Tem um texto tão precioso de Amós, capítulo 2, versículo 4. Amós 2,4, a Bíblia diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Está vendo aqui, meus irmãos, que é o ranço familiar contaminado e contaminando o contexto nacional. Tais famílias, tais povos. Percebe? Por isso que a grande crise que se abate no mundo hoje passa com toda a força, em primeiro lugar, no seio da família. Por isso que a família moderna, ela está doente. Há uma forte carência de relacionamentos maduros e um profundo sentimento de vazio em cada coração familiar. A família, ela está sendo solapada aí nos seus fundamentos, porque quando os pais não são exemplos, o modelo da família se torna um caos. Alguém disse certa vez que nenhum homem, ele é tão insignificante a ponto de ter certeza de que seu exemplo não pode causar danos. Por isso que os filhos sempre se espelham no procedimento dos pais. E muitas vidas vivem à sombra dos bons ou maus exemplos. Queridos, por favor, preste atenção naquilo que eu vou lhe dizer nessa oportunidade. Que o exemplo, ele é mais poderoso do que a retórica.
O exemplo, ele é mais poderoso do que as suas palavras. Tem um texto tão precioso em Jeremias, capítulo 9, verso 14, que diz o seguinte, Jeremias 9, verso 14. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os Baalins que lhes ensinaram os seus pais. Está vendo aqui? Por isso que o exemplo, ele tem um poder muito grande no contexto da família. Tal pai, tal filho. Por isso que muitos pais, eles não são muito adequados para educar os seus filhos. A retórica muitas vezes é boa, mas a prática não corresponde àquilo que eles falam. Então, pode ter certeza que o exemplo dos pais marca mais do que todos os seus bons ensinamentos. Os pais, nós pais, devemos ensinar os nossos filhos com exemplo. E não resta dúvida que a crise principal da vida familiar esbarra no tipo de exemplo que os pais demonstram para os seus filhos. E quando nós falamos de bons exemplos, não estamos aqui nos atendo ao lado externo da conduta, mas às atitudes dos pais. Porque os nossos filhos, eles podem ler as entrelinhas das intenções. As crianças, elas são capazes de perceber todos os nossos propósitos íntimos. Querido e amado irmão, lembre-se de uma coisa, que as crianças, elas são portadoras de radares mentais, apto para rastrear os reais sentimentos que se encontram bem escondidos. E nós temos a tendência de minimizar a capacidade de percepção dos bebês, mas isso é um grande engano da nossa parte. Sabe por quê? Desde muito pequeno, eles estão dispostos a compreender a sensibilidade interior dos fatos visíveis. Bobo é quem pensa que criança é boba. Elas são muito espertas. Elas têm uma tendência de dominar ali os seus pais, né? E nós não somos habilitados assim para conseguir lograr um neném, né? Nunca vi alguém lograr um bebê. Agora, toda semente que nós estivermos a lançar no solo de seu coração, nós teremos uma colheita abundante. Quem finge para uma criança ou tenta enganá-la, terá depois uma farta safra para armazenar. Por isso temos que ensinar a criança no caminho. Não existe caminhos, só um caminho. E esse caminho é Cristo. João 14,6, a Bíblia diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meus irmãos, o exemplo, ele não é a principal coisa que influencia os outros, é a única coisa. Os nossos filhos, eles precisam de modelos apropriados e de esquemas absolutamente adequados. Por isso que aquele texto que nós lemos aqui inicialmente, ele é contundente. Instrui, ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. A palavra instruir ou ensinar, que aparece aqui nessa tradução bíblica, ela tem um sentido no original de abrir picada. É o trabalho de abrir os caminhos nas matas virgens. Porque se alguém está sendo pioneiro, iniciando a picada, ele está deixando uma trilha a ser seguida. Por isso que eu digo para vocês que não há modo de mandar ou ensinar mais forte do que o exemplo. Persuade sem retórica, reduz sem porfia, convença sem debate, e desata todas as dúvidas e corta caladamente todas as desculpas. Você tem sido um exemplo para os seus filhos? Os seus filhos têm visto em você a pessoa gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem sido um exemplo para os seus filhos na leitura da palavra de Deus?
Você tem sido um exemplo para seus filhos na oração? Você tem sido um exemplo para os seus filhos em ter este prazer em se reunir como igreja do Senhor? Amados, preste atenção numa coisa aqui. Romper na frente como um exemplo, desobstruindo os obstáculos e deixando os rastros do direito e da justiça como linha a ser seguido, é a missão mais responsáveis de nós, pais. Porque quando os pais podem proporcionar aos seus filhos uma educação sólida e esmerada, contudo, paralelamente, lhes oferecem péssimos exemplos. É a mesma coisa que dar-lhe alimento nutritivo com uma mão e com a outra veneno. Isto quando nós não somos exemplos para os nossos filhos, né? Eu sei que isto é angustiante para mim e para você, que somos pais, que não damos exemplo. Olha, meus amados, a família vive hoje uma crise do exemplo. E até um fio de cabelo projeta a sua sombra. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E muitas vezes nós temos que admitir que os próprios pais são más companhias para seus filhos, pois o exemplo que demonstram tem sido muito mais danoso e corrosivo do que estamos dispostos a concluir. Olha, meus irmãos, é muito comum que os pais ricos sejam pais pobres. Mas aquele escritor Coelho Neto, ele dizia o seguinte: um pai, ainda mais pobre que seja, ele tem sempre uma riqueza para deixar ao filho, o exemplo. Isso é uma grande verdade. E nos dias de hoje, há uma maior necessidade de orientação aos pais do que aos filhos. O problema principal é mais agudo com relação aos lares, porque não está ligado à rebeldia dos jovens, mas na falta de exemplo dos pais. Hoje, quando a gente atende pai e mãe, que eles começam a falar dos seus filhos, que os filhos são rebeldes, que os filhos não obedecem, que os filhos são isso, que os filhos são aquilo, isso significa que os pais não foram bons exemplos na vida dos seus filhos. Porque a palavra é tão clara: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Queridos, a família ela começa e termina com o casal. Por isso que a construção de um lar tem Deus como seu arquiteto e engenheiro, e o casal como os pedreiros. E alguém disse que a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles. E a coisa mais importante que uma mãe pode fazer pelos seus filhos é ser submissa ao pai deles. Isso pode parecer uma coisa desatualizada, mas ainda é a única receita divina capaz de dar equilíbrio às funções de uma família. Irmãos, entenda uma coisa, que não é a genética que gera filhos perfeitos, é o coração. É o coração. Por isso que a harmonia do casal é mais importante para a formação de filhos compensados do que queremos admitir. E lá em Colossenses 3,19, a Bíblia diz assim: vós maridos, amai as vossas mulheres, e não trateis com aspereza. Vós mulheres, submetei-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. E vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Colossenses 3,19, Efésios 5,22 e Colossenses 3,21, que estão constatados, relatados esses 3 versículos. Irmãos, nada provoca tanto a irritação de um filho e ainda o seu desânimo, como as desavenças e provocações dos seus pais. Nada é mais propício para o equipamento de uma vida emocionalmente tranquila do que a compreensiva e afetuosa de seus pais. Assim, meus irmãos, pais entrosados e amigos, filhos equilibrados e família feliz. Você tem de fato sido um exemplo para o seu filho?
Você tem de fato dado a eles a revelação da verdade da palavra, aquilo que o Senhor tem confiado ao seu coração? Você tem de fato correspondido a isso? Irmãos, assunto de criança, educação de filhos é algo tão sério para as nossas vidas. Nós não sabemos disciplinar. Então, o Senhor tem nos dado a graça para disciplinar os nossos filhos no caminho, ensinar o caminho. A palavra fala que os pais não devem irritar os vossos filhos, mas criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Por isso que a criança, ela aprende pelo que o adulto é e não pelo que o adulto faz. Isso é muito interessante, meus queridos. Isso é muito interessante. Então, ser pais não é o mesmo que ser genitores. Hoje nós temos aí muitos pais genitores. E gerar filhos, ele é um processo biológico. Agora, criar filhos é uma missão ética e amorosa. Agora, aos pais está designada a principal tarefa de educar os seus filhos. E educar filhos não é brincadeira. Não basta cuidar ou zelar fisicamente da criança. É preciso apresentar a elas princípios morais e princípios espirituais através do exemplo e pelo ensino coerente. Coerente. Mas a criança é um ser rebelde. Ela não aprende sem contestação e desobediência. Então, meus irmãos, daí a necessidade da disciplina na formação dos nossos filhos. Disciplina não é castigo, entenda isso, mas é correção. Não é uma mera punição, é princípios e métodos adequados para quebrar o espírito de rebeldia que é inato na criança. A criança já nasce com a natureza perversa, rebelde, pecaminosa. A criança ela já tem uma tendência de desviar-se desde a sua meninice. Por exemplo, deixa eu falar de aspectos bem práticos. Quem ensinou os teus filhos a mentirem? Será que foi você? Um dia reuniu lá os baixinhos e disse para eles o seguinte: filhos, vem cá. Hoje papai e mamãe vai ensinar vocês a mentirem. Será que você fez isso? Será que você ensinou isso para seus filhos? Eu tenho certeza que não. Nem também os teus pais lhe ensinaram você a mentir. Mas por que você mente e por que teus filhos mentem? Você já parou para pensar de onde que vem a mentira? A palavra de Deus tem a resposta. Lá no Salmo 58, o versículo 3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, uma criança, desde a sua concepção, aliás, desde a formação, ali no ventre da mamãe, a palavra de Deus diz que ali está sendo gerado uma criança rebelde. Por quê? Rebelde e mentirosa. Porque ela tem a essência do pecado, daquele veneno da serpente que foi inoculado em Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Por isso que o Salmo 58,4 ele é muito pesado. Ele diz assim: tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Então a Bíblia está dizendo aqui de uma forma tão clara que diz que eu e você, nós temos uma natureza de serpente, de cobra. Talvez muitos não concordem com essa colocação da palavra. Quer dizer, se não concorda, é porque não crê naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você, e também os nossos filhos, já nasce com uma natureza de cobra. Por exemplo, você, se alguém lhe pisar aí no teu calo, pode ter certeza que você já vai lançar o veneno. Agora, o problema é que as pessoas vão para a igreja, mas eles deixam o guiso em casa. E vai para a igreja todo bonitinho. Irmão, se nós formos sinceros verdadeiramente, nós temos que admitir e concordar com a palavra de Deus
que nós nascemos com essa natureza de cobra e de jararaca. Os homens são os cascavéis, as mulheres a jararaca. Eu falo isso porque eu tenho uma em casa, e ela tem um cascavel em casa também. Mas Cristo veio para tirar essa natureza, minha e sua, essa natureza perversa. Porque quando nós temos a informação de que estão falando mal de nós, a gente fica bravo. E o teu nervosismo, e a tua irritação, de onde que vem isso? É que eu e você, nós temos uma natureza de serpentes, de cobra. Certa mãe, ela tomou uma decisão seguinte: meu filho nunca será reprimido. Terá total liberdade para não ser recalcado e inibido. Fará na vida o que bem entender. Eu sou contra a repreensão, sou contra a correção. E assim sendo, o menino foi crescendo livre, solto à vontade. Tudo quanto queria era atendido e não custou a dar trabalho. A própria mãe já o chamava de meu adorável danadinho. E os vizinhos o chamavam de peste. O apelido dele no bairro era Monstrengo. E quando se reclamavam das diabruras do garoto, a mãe costumava dizer: criança é assim mesmo, não reprimam. O garoto cresceu libertino, porque sua mãe lhe dava corda em tudo. Então ele enturmou-se ali, esse garotinho, com uma patota do bairro, outros adolescentes livres da pesada, e quando a mãe menos suspeitava, foi chamada a polícia. Seu adorável libertino estava preso, comprometido com drogas, com roubo a carro e estupro. Aquela infeliz mãe, ela chorou lágrimas amargas, soltou demais o seu filho e o mal o apanhou. Então, arrependida, ela dizia o seguinte: hoje eu entendo porque meus pais me castigavam quando era menina. Filho solto dá no que não presta. Então, amados, a palavra de Deus, ela está certa quando diz, por exemplo, lá em Provérbios capítulo 22, tem um texto, 22, o versículo 15, que diz assim: a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Muito claro esse texto aqui. Aqui também em Provérbios 29, versículo 15, a Bíblia ela vai dizer o seguinte, 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Queridos, não estou dizendo aqui para bater na criança com vara a ponto de machucá-la, a ponto de deixá-la moída no chão. Não, a disciplina tem que ser feita com vara. Mas muitos pais não sabem como corrigir os seus filhos com vara, é bom que não corrija. Você nunca pode corrigir seu filho com vara quando estiver nervoso, bravo, irritado, para descarregar a raiva no seu filho, porque você pode matá-lo, você pode aí machucá-lo. A correção tem que ser feita com amor. Com amor. Cada varada que você dá na criança, eu sei que dói no seu coração. Mas a disciplina precisa ser dada, tem que ser aplicada, porque senão uma criança entrega a si mesma e a vergonha da sua própria mãe. Vocês estão percebendo aqui, amados? Por isso que a parte mais importante da educação dos filhos é a educação dos pais. Dos pais. Fizeram uma pergunta para um casal dizendo o seguinte: quando se deve dar início à educação dos filhos? A resposta foi: com os avós delas. Com os avós dela. Muitas crianças hoje não são disciplinadas pelos pais, pelos avós. Então eu tenho dito muito tempo, em muitas ministrações, que se você de fato trabalha, teu marido trabalha, então não arrume filho. Agora, se você for arrumar um filho, você, mãe, precisa de ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Senão é melhor que você, de fato, não tenha filho. Por isso que educar filhos é uma responsabilidade muito, mas muito grande mesmo. Imagina só se
Os pais criam os filhos e os filhos morrem e vão para o inferno. Olha, a Bíblia diz que vai cobrar dos pais. Cobrar dos pais. Então nós temos que criar nossos filhos não para o mundo, mas para o Senhor. E criar filhos para o Senhor, nós temos que ensinar a criança no caminho que se deve andar. E até quando for velho, não se desviará dele. Então, amados, eu sei que muitos têm dificuldade em compreender isso, mas se você de fato ter tempo com seu filho, ser diligente na educação dos seus filhos e educá-los no caminho, o resto é por conta de Deus. Ele diz que até quando for velho, não se desviará dele. E a criança, lembre sempre disso, ela aprende primeiro pelo modelo psicológico que vê estampado no caráter dos seus pais. Porque aquilo que os pais são é a matéria-prima para a formação da personalidade do filho. Por isso, o primeiro elemento para a disciplina dos filhos é o esquema moral apresentado no exemplo dos pais. Educar sem exemplo não é educação. Não é educação saudável. Os filhos não vão aprender com a nossa retórica, com as nossas palavras, mas sim com os nossos exemplos. Eles vão olhar nas entrelinhas. O papai fala, mas não faz. Então o pai não pode ser um exemplo para seu filho. Irmãos, ninguém é tão insignificante a ponto de ter certeza de que o seu exemplo não pode causar danos. Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como nós podemos exigir que os nossos filhos sejam uma coisa que o nosso exemplo contraria totalmente? Como? A criança, desde pequenina, ela lê as entrelinhas de nossa conduta. Por isso que a conformidade do modelo exemplar com a mensagem é de suma importância para o processo educativo dos nossos filhos. O exemplo é mais poderoso do que as nossas palavras. E a criança, ela sabe que o que estamos exigindo faz parte de nossa vivência, pois há uma conexão muito clara entre o conteúdo da ordem e também o procedimento vivenciado pelos pais. Lembre-se, as crianças sempre vão olhar para as entrelinhas. Agora, como a criança ela é profundamente egoísta e rebelde, por natureza, por essência, ela vai fazer de tudo para controlar a situação. Eu conheço muitos lares onde quem manda ali são os filhos de 3, 4 anos. A gente vê ali a sua atitude instintiva. Ela será sempre de realizar a sua própria vontade. E ai daquele que se intrometer querendo que a vontade da criança não seja feita. Ela fica brava, ela chora, ela esperneia. É hora de você entrar com a correção, com a vara. Mas bater com amor. Não para machucar a criança. Para ela saber que quem manda ali é o pai e a mãe. Então ela quer que o mundo se curve ao seu serviço e que todos se conforme com o seu querer. A criança ela tem uma capacidade de dominar os pais muito grande, vocês não sabem como. Então aqui, amados, começam os primeiros choques. A vontade dos pais contra a vontade da criança. E a criança é completamente destituída dos conceitos e princípios de certo e errado. Ela não sabe, ela não tem juízo. Ela não tem senso de perigo, não tem limites. Por isso que é importante que os pais imponham limite para seus filhos. Porque para a criança, tudo para ela está certo e nada está errado. Então começa o programa educativo que visa, com amor, moldar a criança para a realidade de um mundo em que há princípios éticos fundamentais e leis de causa e efeito radicais com consequências inevitáveis para as nossas escolhas. Por isso que cabe a você pai, a você mãe, educar a criança no caminho que deve andar. E o efeito, a causa é você educar a criança no caminho. O efeito, e até quando ela se envelhecer, ela não se desviará desse caminho santo. Alguém disse que para se gerar um filho,
Leva-se pouco tempo. Pela sua gravidez, levam-se aí 9 meses. Mas para a sua educação são necessários muitos anos, ou mesmo a vida inteira. Olha, meus irmãos, a educação dos filhos começa na escolha dos parceiros. E ela se desenvolve aí em todo o processo de gravidez, e se torna profundamente ativo desde os primeiros contatos com a criança. E os principais elementos para a educação dos filhos são, em primeiro lugar, o amor e a firmeza. Porque quem ama, corrige. E desde a mais tenra infância, nós devemos demonstrar o mais legítimo amor para com os nossos filhos, isto aí dentro das mais apropriada firmeza. Quem ama tem firmeza. Se você não tiver firmeza, o teu filho, de fato, ele vai ser um monstrengo quando crescer. Amor tem que ter responsabilidade e limites. Desde pequenina, a criança ela aprende a manipular os seus pais ali com todas as expressões de manhas e manias, porque ela tem uma natureza de serpente, a natureza dos pais que foi passada para ela, né? E assim como os pais foram tratados pela cruz, e tem muitos pais aí que não foram tratados pela cruz, por isso que os filhos são o que são, né? Então, amados, lembra que Cristo veio a este mundo em carne para realizar uma obra plena de libertação do pecado lá naquela cruz. Quando ele nos atraiu, quando ele foi crucificado e a cruz foi levantada, a Bíblia diz em João 12:32 que Jesus nos atraiu a si, fomos incluídos no seu corpo, fomos crucificados, mortos, sepultados com Cristo, e juntamente com Cristo Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e com isso o Espírito Santo veio habitar dentro de nós, colocou em nós sabedoria, amor e graça e toda a suficiência de Cristo para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso, meus irmãos, que é neste ponto onde nós precisamos aprender a discernir as reais necessidades da criança, de seus ardis manipuladores. Saiba de uma coisa, que a arte mais difícil e simultaneamente mais útil é a de saber educar. Tenho dito para muitos pais que é imperioso saber diferenciar o choro de uma necessidade fisiopsicológica de um choro patrocinado por uma comodidade volitiva. A disciplina começa ali no berço. Os pais devem saber discriminar a atitude manipuladora da criança do momento em que ela precisa da manipulação carinhosa dos seus pais. Então, sabendo distinguir uma coisa da outra, já se pode começar a disciplinar a criança voluntariosa que tenta impor a sua preferência e também definir o seu comando no seio do lar. Porque ela sempre quer comandar os pais. E faz com choro, e faz com manha. Não é assim? Nesse momento, os pais sábios, que têm a vida de Cristo, eles sabem determinar a sábia disciplina para os seus filhos, deixando chorar até serem vencidos pela tática de controle. Porque uma criança voluntariosa colocada sob a disciplina do choro manipulador durante uns 3 ou 4 vezes, ela acaba com a sua estratégia. Porque, queridos, a criança, quando ela quer manipular os pais, ela chora. Ela chora, chora, chora. Por exemplo, uma menininha chega para a mãe: mãe, me dá aquele sorvete. Ela, meia hora atrás, tinha acabado de tomar um sorvete. Ela quer o sorvete. A mãe: filha, você já tomou sorvete? Eu quero. E começa a chorar. Yeah! E a mãe vai lá: toma o sorvete, filhinha. A mãe deu um prêmio, uma medalha, nota 10 para a teimosia da criança. Conheci um casal lá na cidade de Arapongas, no estado do Paraná, que quando o seu bebê queria manipular os pais, chorava, eles levaram ele no médico. O médico disse que não tinha nada da criança, que era uma criança saudável, que ela gostava de chorar muito mesmo, porque ela queria só ficar no colo, e chorava. Então os pais deixaram ela lá no quarto, fecharam a porta, ela chorou. Aí os pais chegaram na porta: pode chorar, filha, chora até ficar roxa mesmo. E chorou, foi 3, 4 dias, ela não chorou mais. Porque ela sabia que aquela estratégia dela não tinha mais efeito sobre seus pais.
Então, amados, a criança, ela tem aí uma estratégia de manipular os pais. Ela sempre vai criar modelos, alguma forma, com estratégia. E os pais têm que ter sabedoria e entendimento para detectar essas estratégias da criança. Agora, a fase seguinte da criança, ela inicia no momento em que a criança começa a correr perigos e mexer nas coisas que podem causar danos ou prejuízos a ela mesma. É nessa época que se deve inteirar a importância do não. A criança precisa saber o que é não. Agora, tem muitos pais, quando falam não, depois eles voltam atrás. Porque a criança faz birra, faz manha, chora. Chora, então eles voltam atrás. Se é não, é não. Ela tem que entender o que é não. Porque quando ela crescer, ela não vai se frustrar. Hoje, muitos filhos que estão aí 20, 21 anos, o primeiro não que eles encontram na vida, eles se deprimem, muitos até se suicidam. Por quê? Porque nunca foram confrontados com não. Não é não. A palavra de Deus diz assim, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Uma outra coisa muito importante, nunca prometa ao filho aquilo que você não pode cumprir, porque senão você estará perdendo toda a credibilidade. Então, a criança tem que compreender o que é não. Alguns psicólogos que combatem a inserção do não no processo educativo, tem muitos aí, mas o não, ele é fundamental para definir os limites da criança, porque as linhas do perigo devem ser demarcadas pela definição apropriada do não ou das experiências traumáticas. Eu sou adepto da implantação ajustada e proporcional do significado internalizado do não, e para isto o uso justo de alguma disciplina moldada ao desempenho da criança, que é de fundamental importância. Às vezes o não para a criança, se ela começar com manha, precisa ser aplicada a varinha. A varinha, para tirar essa astúcia rebéldica do coração da criança. E toda disciplina deve ser feita do modo correto, com uma atitude correta e também na oportunidade correta. Por isso que eu digo para vocês que a proposta é se fazer uma correção que seja correta. Não castigar ou punir a criança pela sua atitude. Lembremos de uma coisa, que a criança não tem o conceito, nem sabe as consequências do certo e errado. É importante que vocês, pais, saibam disso. Agora, se nós sabemos, nós devemos instruí-la. E para isto, cabe ensinar o que pode e o que não pode. Então, o processo de informação e internalização do significado do não varia de criança para criança. E os métodos, eles podem ser os mais diferentes, que alternam de mera informação repetida e carinhosa até a disciplina firme, como dar um tapinha na mão, na parte interna, com firmeza e sem violência. Sem violência. Amados, saiba de uma coisa, que a criança, ela precisa entender, pela expressão segura e firme dos pais, que ela não pode fazer o que estava fazendo. E aqui é mais importante a postura ou a atitude amorosa, firme e definida dos pais, do que normalmente nós queremos admitir. Irmãos, é justamente neste momento que não se deve apresentar uma reação agressiva e rude para a criança, nenhuma brandura flácida. É um risco de informação ensinar a criança o não com um sorriso decorrente dos gestos infantis. A hora do não, ela deve impor seriedade e segurança, não gravidade e rudeza. O não tem que ser um não bem ajustado, onde ela possa vir a perceber que aquilo não é para ela fazer, né? Então, por isso que o processo de educação que envolve a interiorização do não modifica-se de criança para criança. Mas, normalmente, se executado da maneira correta e com a atitude certa, não ultrapassa mais do que
creio que umas 5, 6 ou até 7 vezes. É um período de importância vital para a definição das bases da obediência. Aquele texto de Provérbios 19, versículo 18, a Bíblia diz assim: corrija teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alces a tua alma. A ponta do espinho se quebra enquanto é verde. E os primeiros anos de vida são determinantes para a formação do caráter de uma criança. E nesta fase, meus amados, a criança, ela vai sempre experimentar a coerência dos pais. Queridos, jamais demonstre que seu filho está fora de controle. Por favor, nunca demonstre que seu filho está tão errado a ponto dele ser considerado por vocês fora de controle. Não. Muito cuidado com isso, tá certo? Senão isso vai causar traumas na vida dos seus filhos. Tem que ser de uma forma que não demonstra a eles que eles estão fora de controle. Então, durante os primeiros anos de vida, a disciplina deve ser sempre feita à luz de uma instrução bem definida, bem ajustada, bem coerente. Não se deve disciplinar sem antes instruir, e instruir muito bem a criança, muito bem o seu filho. Porque a criança, ela precisa saber o que deve e o que não deve. Por isso que o processo integral da instrução se baseia numa conversa clara com a criança, mostrando a ela abertamente todas as consequências dos fatos. Ela não vai entender, primeiro, porque não tem condições lógicas suficientes para compreender todo o conteúdo das palavras, e segundo, porque é de sua natureza a rebeldia. Mas eu quero dizer algo de fundamental importância para você pai e para você mãe. Cabe a vocês instruir a criança com naturalidade e confiança. É preciso que ela saiba os seus limites de forma verbalizada. Lá um texto bíblico de Romanos, capítulo 4, verso 15, a Bíblia diz assim: onde não há lei, também não há transgressão. Por isso que, em seguida, meus irmãos, é preciso admoestar a criança quando ela desobedecer. Nunca se deve disciplinar sem primeiro admoestar, ou seja, fazer a criança saber de modo mais categórico as consequências da desobediência. Os pais devem gastar tempo nestas duas fases, instrução e admoestação, antes da correção. Você não pode corrigir seu filho com vara se de fato você não instruiu ele antes. Você não pode corrigir seu filho com uma vara se antes você não admoestou. E na admoestação deve ficar bem mais claro o que pode e o que não pode. E quais serão os resultados disso? Ela tem que estar bem esclarecido na sua mente. Mas também deve ficar claro para os pais que a criança irá transgredir. E a fase seguinte será a disciplina, que terá todo um procedimento e ritual. Amados, a disciplina corretiva, ela envolve sempre alguma forma de perda ou repreensão que visa produzir uma consciência ativa ou avaliação empírica na criança das consequências dos seus atos. Mesmo que ela seja responsável moralmente, ela precisa ganhar capacidade de aquilatação dos resultados. É como um processo disciplinar condizente que os pais vão aí estabelecendo os princípios normativos de responsabilidade. Provérbios 22:15, a Bíblia diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará dela. Provérbios 22:15. Então, amados, presta atenção que a vara da disciplina, ela não tem nada com o castigo descompensado ou punição inconsequente. Outro texto aqui, Provérbios 13:24, a Bíblia diz assim: o que retém a vara odeia o seu filho, mas o que o ama, a seu tempo o disciplina. Quem não ama seu filho, não vai discipliná-lo. Quem ama, corrige. Agora, a dolorosa tesoura da poda, ela deve estar nas mãos seguras do jardineiro competente. É mais oportuno corrigir a seu tempo, quando se pode moldar, do que tentar remediar
depois de ter sido estragado. Lá em Efésios 6:4, Efésios, capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque sem disciplina, a criança fica entregue a si mesma e ela acaba se tornando um ser moralmente inconsequente. As pessoas que se tornaram mais problemáticas no convívio social foram as que tiveram uma disciplina exagerada e as que não foram sabiamente disciplinadas. Por isso, é fundamental instruir a criança no caminho em que se deve andar. E até quando for velho, não se desviará dele. Essa é a responsabilidade do pai e da mãe, né? Agora aqui, amados, é importante, né, é considerado como matéria necessária para uma pessoa que deseja a vida ministerial, governar bem a sua própria casa, ter os filhos sob disciplina com todo respeito, porque sem a disciplina condigna, sabe o que acontece? A criança se torna indigna e os pais acabam indignados pela falta de propriedade na educação. Desde pequena, a criança ela precisa ser disciplinada de modo compatível com o seu tamanho e da maneira correta. Nunca na presença de outras pessoas estranhas. E jamais com raiva ou descontrole. Tem tantos pais descontrolados que tratam os seus filhos como se fossem umas feras. Pega o chicote e vem cá, filho, como se os filhos fossem ter que ser domados. Tem pai que vê os filhos como umas feras. Agora, a disciplina corretiva ela deve ser aplicada nos lugares certos, onde não ficam marcas que exijam desculpas posteriores para explicar as cicatrizes ou vermelhões. É custoso exercer a disciplina, mas é muito mais danoso deixar de fazê-lo. Os pais que se gabam de nunca ter exercitado a disciplina corretiva em seus filhos, geralmente não têm muito a jactanciar-se com a vida moral que eles exibem. Nem a disciplina exagerada, nem a sua falta são motivos de celebração. Amados, a grande carência da nossa época, diferente da história da humanidade, onde homens e mulheres têm assumido o papel de suprimento das necessidades materiais e deixado em segundo plano o relacionamento, é de uma conscientização significativa dos verdadeiros propósitos da criação de filhos. Primeiramente porque eles não pediram para vir ao mundo. E depois, porque os valores materiais não são mais importantes que os relacionamentos. Uma criança, ela pode viver sem fraldas descartáveis, mas ela não pode descartar francamente de uma relação amorosa e firme, que nos momentos apropriados precisa discipliná-la. É mais importante que a criança seja amada e cuidada afetivamente do que ser tratada com os mais belos e atrativos brinquedos. Isso é o que os pais fazem hoje com seus filhos. Então, amados, nós precisamos tratar efetivamente com os pais, pois não basta dar conforto para os filhos, é preciso tratá-los confortavelmente, com amor, com firmeza, com ternura e segurança, com compreensão e disciplina. Disciplina. A história, ela mostra que os filhos que foram disciplinados apropriadamente reagiram com proporcionado equilíbrio. Aquele Pitágoras, ele dizia o seguinte: eduquem-se os meninos e não será preciso castigar os homens. Nós temos necessidade de modelos que apresentem com propriedade e sensatez o exemplo da vivência correta. Porque quando os pais proporcionam aos filhos uma educação sólida e esmerada, mas paralelamente lhes oferece péssimos exemplos, é a mesma coisa que dar-lhes alimento nutritivo com uma mão e com a outra veneno, como nós já mencionamos anteriormente aqui. Por favor, pais, discipline seus filhos enquanto for possível e oportuno, para que o mundo não venha castigá-los. Por favor, pai,
por favor, investe nos seus filhos. E o investimento de tempo e relacionamento na educação e disciplina dos filhos hoje, e o dividendo são os dividendos de amanhã. Então investe na educação dos seus filhos. Corrija teus filhos. Passem tempo com seus filhos. Eu sei que muitos pais têm muita dificuldade em educar os seus filhos no caminho. Então, peça ao Senhor que lhe dê sabedoria. Fala, Pai, a palavra de Deus diz assim em Tiago 5, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Peça, porém, com fé e não duvidando. Então, se você tem dificuldade em instruir os teus filhos no caminho, peça a sabedoria de Deus. E Ele vai lhe dar sabedoria, porque a família e filhos foi ideia do Senhor. Então, nós não somos capazes de educar os nossos filhos adequadamente e corretamente. Mas Deus pode nos dar a sabedoria e toda a suficiência para educar esses pequeninos no caminho em que eles devem andar. Amém? Eu quero ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, graças te damos pela tua palavra que foi ministrada nessa oportunidade. Pai, tu és um Pai perfeito. Faze de nós pais perfeitos, para que possamos educar os nossos filhos na perfeição de Cristo, instruindo eles no caminho, que é Cristo, para que até quando forem velhos, não se desviem dele. Faça isso, Pai. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nós vamos aqui estar encerrando essa palestra. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fiquem guardados em nome do Pai. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.